alinhando. Aí depois eu gosto de muito de ir para a prática, porque eu acho que não é muito válido eu só pegar a minha tela aqui e ficar arriscando. Olha, aqui é uma entrada, isso e aquilo. Eu prefiro que alguém abra a tela e vá me mostrando a visão que ela tem, e dentro da minha visão eu vou orientando e ajudando ela a entender o que está no mercado ali naquele momento. Ou dentro da visão dela, o que que a gente pode refinar. Certo? Certo, pessoal. Ó, pessoal, eu vou partilhar a minha tela só para mostrar para vocês o que eu vi no mercado no primeiro momento dele até onde eu operei. Eu até coloquei ontem no grupo lá um dos movimentos que eu gostaria que o mercado fizesse, e porém eu coloquei como título de estudo o primeiro trade. Após ele me dar uma melhor clareza do movimento que eu queria, aí eu fiz o segundo trade. Tanto que eu vou explicar para vocês o que eu fiz e o que eu estava vendo no momento, o porquê que eu fiz aquele trade, certo? Se tiverem alguma dúvida ou alguma coisa, vão falando, vão me perguntando para poder eu mostrar, para ver se talvez vocês estão vendo a mesma coisa que eu vi ou não, certo? Certo, Eduardo, bom combinado. dia, pessoal. Bom Você dia, tá, bom dia, bom tá, dia. tá aparecendo algum vídeo? Porque aqui na minha tela aqui eu só tô escutando o áudio aqui da sala de Tem que vocês. apertar ali, ó. Vai lá onde tá o meu nome lá e aperta em assistir transmissão. Aí vai abrir a minha tela. Aí você consegue ver o que eu tô partilhando. Conseguiu? Eu dei dois cliques aqui, parece que tá abrindo. Pronto, ok. Abriu. Ok, perfeito então. Tá, obrigado. Então eu vou explicar para vocês o que eu tava vendo no mercado ontem e o porquê que eu peguei uma venda e não peguei uma compra no mercado no momento que ele, por exemplo, encostou no primeiro FGV e esse detalhe todo, certo? Vamos ver aqui o mercado. Às 9h30. Cadê? Por que o meu gráfico não tá abrindo? Só um minuto que não tá abrindo os meus. Deixa eu abrir e fechar de novo. Não tá abrindo os meus horários de abertura. Ok. 1h30. Aqui. Ok. 9h30. Eu também achei. Ok. Certo. O mercado abriu aqui ontem, pessoal. Tá vendo? Conseguem ver? Nessa linha azul que eu tenho aqui? Pessoal, conseguem ver essa linha azul? Sim, tudo aqui. Pronto, eu tenho essa linha azul onde o mercado abriu aqui. Ele ficou trabalhando dentro dessa região, tá vendo aqui? Ele captura essa liquidez que tenho aqui, ó. Que foi a máxima da parte da tarde de Nova York. Ele captura essa liquidez. Aí o que que eu esperava após essa captura de liquidez? Que ele fez esse movimento, aqui captura a liquidez. Eu esperava que o quê? Além dele capturar a liquidez, quebrasse essa estrutura que ele quebrou aqui, ó. Ele quebrou aqui uma estrutura, fazendo um choque aqui para baixo. Captura a liquidez, quebra um choque para baixo. O que que eu esperava? Que ele deixasse dentro dessa pernada algum FGV, se possível o primeiro FGV. Então ele não fez nada disso. Ele veio aqui dentro dessa pernada, ele corrigiu e depois ele ficou acumulado aqui nessa região, pavio para baixo, pavio para cima. Então ele ficou um mercado indeciso. Então eu falei, não vou fazer nada enquanto o mercado não me mostrar uma clareza do movimento que eu quero operar, que eu estava operando contra um movimento de alta, né? Que o mercado ele estava subindo. Então, ou seja, eu estava querendo buscar uma correção curta do mercado. Eu não queria reversão, eu queria uma correção do mercado.
Então eu esperei, porque o mercado, quando ele está em topo histórico, a probabilidade dele continuar subindo é maior do que ele simplesmente daqui ele reverter. Porque o que acontece? Existe muita gente caçador de topo. Caçando o topo do mercado. Ah, agora é topo, vai reverter. Qualquer recuo do mercado, eles já querem vender. Então eu não fiz isso. É bom? Pronto, aí eu esperei o mercado vir aqui. Ele marca o meu primeiro FGV aqui após as 9h30. Primeiro FGV após as 9h30. O mercado vem, ele vem aqui, ele trabalha em cima do primeiro FGV mais do que uma vez, mostrando força compradora desse movimento. Então o mercado, quando ele faz um fundo e esse fundo esse topo aqui ele não rompe esse topo, ele volta para testar uma região de liquidez interna que é essa região do FGV. Então a tendência do mercado agora, após ele capturar a liquidez interna, que ele forma um outro fundo, é capturar a liquidez externa aqui em cima. Então eu esperei essa captura aqui desse movimento, que ele faria aqui um choque de novo para cima, Quando ele vai lá em cima de novo, ele captura uma liquidez que ele deixa aqui, ó. Aqui ele tem uma outra liquidez. Essa linha amarela é uma outra liquidez. Ele capturou pouca coisa, foi um pouquinho acima e voltou. Tá aqui, ó. Se vocês repararem, aqui ele captura essa liquidez e reage. Que ele captura essa liquidez e reage, eu ainda não quero vender. Eu continuo esperando o mercado mostrar para mim o que ele quer que ele faça. Então eu esperei o mercado ele vir, fazer a reação do preço. No caso aqui ele quebra uma estrutura, que essa estrutura aqui nada mais é do que é um seed. Não sei se todo mundo já tem noção do que é um seed, que é a mudança de estado de entrega do preço, que seria aqui. Deixa eu ver se eu já... aqui se eu deixei salvo. Ó, aqui dentro dos meus estudos eu já deixei o meu seed aqui. Então dentro daquela primeira foto que eu mandei ontem lá na sala, eu tinha marcado esse FGV após o seed aqui. O mercado ele começou a respeitar esse seed aqui, esse FGV. Ele não conseguiu dar continuidade ao movimento. Então o que eu olhei nesse cenário aqui? Ele marcou o seed, confirmando ele abaixo, não tem força para romper ele, para buscar o topo. Então, ou seja, o mercado, na minha opinião, ele deveria vir buscar no mínimo esse FGV. E aí eu vendi aqui nesse toque aqui. Que eu vendi aqui. Cadê o trade? Trade. Eu fiz essa primeira venda minha aqui, que é esse quadrado maior. Eu fiz essa primeira venda aqui, quando ele rejeitou 1, 2, 3 vezes, eu vendi. Coloquei o meu stop acima. Por que eu coloquei o stop acima? Porque o modelo de entrada que eu utilizei não foi o FGV. Eu usei ele como confluência, mas não usei ele como ponto de entrada. Então, ou seja, dentro do seed, eu coloco sempre o stop acima do seed. Se o meu modelo de entrada foi esse, eu tenho que colocar o stop dentro do modelo de entrada e não acima do FGV. Poderia encurtar o meu stop? Sim, colocando nesse order block aqui, que formou e respeitou o preço. Poderia colocar aqui, tanto que ele veio, respeitou 50%, voltou, quebrou a estrutura de novo. Então, mas eu mantive a minha análise. E aí eu mandei lá, pessoal, esse aqui que eu mandei é o meu trade de teste. Então eu estava fazendo um teste. Por que eu fiz um trade de teste e não fiz um trade na minha conta? Por um motivo. Porque ele fez um seed, mas não é um seed que eu gosto de operar. Eu gosto de um seed quando ele vai e quebra a estrutura. Imaginemos que isso daqui fosse um seed. Ó. Ele vai, captura a liquidez e quebra, fazendo uma mudança de característica. Ele não fez esse movimento aqui. Então, é um trade que ele é mais arriscado e ainda principalmente que eu estou contra a tendência. Então, eu acabei não optando em fazer na minha conta, mas eu fiz um trade para poder testar, ver se está funcionando a leitura. Fiz o trade. Esperei, coloquei o stop no lugar e esperei o mercado trabalhar. Quando o mercado vem, faz esse movimento aqui, ele faz aqui um choque interno, faz um choque interno aqui, de uma tendência que vinha de alta, ele quebra a estrutura interna. Por que interna? Minha região de swing, ela é desse ponto a esse ponto. Então aqui eu tenho uma quebra de estrutura interna. Então o mercado volta lá em cima, testa uma região, que no caso era o FGV lá, que era um IFGV antes, passou, quebrou, fazendo um IBOS aqui. Ele faz aqui um IBOS. Quando ele faz esse IBOS aqui para baixo,
Quando ele faz esse IBOS para baixo, eu falei, eu gostaria de ver os preços abaixo dessa região aqui. O porquê abaixo dessa região? Não é uma região aleatória. Além de ter o primeiro FGV, era onde o mercado quebrava a estrutura, fazendo um choque de swing para mim. Então essa região era uma região que eu tinha interesse que o mercado viesse buscar. Porque aqui era um SSL. Aqui era um SSL. Então, essa visão é a que eu tinha, que o mercado viesse buscar essa liquidez abaixo desse FGV. O mercado volta aqui e para no primeiro FGV. Por que ele parou aqui? Porque aqui é uma região, além de estar acumulado, é uma região de primeiro FGV, é uma região de reteste de quê? De uma captura de liquidez interna. Ele volta lá em cima, testa a região aqui de novo. Ó. Pode reparar que ele testa a mesma região de novo, que esse candle branco também é um order block, ele testa a região e dá continuidade. E o porquê que aqui já seria um primeiro alvo? Porque dentro do seed, a gente tem isso daqui, ó. Para a gente buscar alvos dentro do seed, a gente tem esse modelo de buscar. A gente pega o corpo dos candles, coloca uma Fibo, coloca menos 1, menos 1,5, menos 2 e menos 2,5. Os alvos normais de um seed é 1,5, 2, às vezes ele paga 2,5. Então, se eu entro dentro desse seed não buscando essa liquidez aqui embaixo, eu teria o meu alvo pago, que seria no FGV. 2 estaria pago o meu primeiro trade. Mas não era isso que eu queria. Eu estava querendo o título de estudo, eu queria que ele quebrasse a estrutura e viesse capturar a liquidez mais abaixo aqui para esse trade. Então, tudo bem. Até aí, o primeiro trade eu consegui explicar eles para vocês. Só que antes também tinha esse detalhe aqui como confluência, para manter a minha venda. Que aqui era uma região de OTE, ó, tá vendo? 79 e o 62. Tinha uma região de OTE, o mercado ele vem e respeita essa região. Show de bola para o primeiro trade. Depois, para o segundo trade. O porquê que eu peguei o segundo trade? Muito simples. Porque ele quebrou o I-Choque, fez um IBOS, voltou, testou a região que eu imaginava que pagaria o seed, ele volta, testa a mesma região de novo e nega, ou seja, ele rejeita, ele tem uma rejeição nessa região. Traço a minha fibozinha de novo, ele encaixa na minha OTE e ele dá continuidade aqui no mercado. Então, quando ele fecha esse candle aqui, deixa eu tirar essa coisa que está me atrapalhando, esse candle com essa rejeição aqui, eu vendo aqui com base na mesma coisa que eu tinha aqui do seed. Só que dessa vez eu protegi nesse topo. O porquê que eu protegi nesse topo? Porque esse topo, se o mercado rompe ele para cima, eu não tenho interesse mais que eu estar vendido no mercado, porque aqui ele vira a tendência do mercado, ele faz um I-Choque para cima de novo. Então eu não tenho interesse daqui para cima no mercado. Então eu coloquei o meu stop aqui, mesmo a mesma análise do seed lá de trás, a minha primeira base do trade. Eu volto, faço a venda e deixo o mercado vir para buscar o quê? A região que eu queria, que era o meu SSL e a minha região de liquidez aqui, onde o mercado mudava a característica aqui. Então, peguei e saí nesse trade aqui. Esse foi o trade que eu fiz ontem. E depois eu tinha mais uma região de confluência para esse trade, que é esse aqui, que é uma coisa que eu gosto de utilizar muito, que é a minha região de POC. Então, ou seja, o porquê que defendeu o preço? O mercado ele dá um displacement muito forte, ou seja, sem deixar os vendedores trabalhar, chega lá em cima, os vendedores trabalham. Então, ou seja, eles defendem nessa região. Então, eu tinha essa região de POC aqui como maior defesa. Por isso também que eu coloquei o meu stop ali. Se ele rompe essa região, eu não tenho interesse mais de estar vendido. Mesmo sabendo que eu estava contra a tendência macro. Então, ou seja, eu queria uma correção do movimento, eu não queria uma reversão, só queria uma correção. Foi essa correção que eu peguei. Não realizei mais nada ontem no mercado. Certo? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, se eu expliquei rápido, se ficou alguma coisa que não fez sentido. Ô Eduardo, só uma explicação aí, por favor. Pode falar. Por que tu não entrou no comprado nesse primeiro FGV ali? Porque ele tinha feito o choque para baixo antes? Isso, eu não entrei comprado aqui porque ele fez um I-Choque e um IBOS. E a minha visão para o mercado, nesse pequeno espaço de tempo, era o quê? Ele capturou essa liquidez aqui em cima, tá vendo? O Previous Day High. Então ele capturou ela. Então, ou seja, a minha tendência era que eu estava vendo no mercado, que ele corrigisse para depois o mercado dar continuidade.
Então, como ele fez o E-Chalk, o E-Boss e não conseguiu fazer quebra de estrutura para cima de novo, eu não tinha interesse em comprar. E depois eu tinha um seed Não, aqui, eu ó. não digo nem aí. Eu digo quando ele deixa o primeiro FGV mesmo às 9h30 Aqui, ali. eu não Nem quis. aí, seria no Isso. caso aí. Aqui eu não quis comprar, vou te explicar o porquê. Por causa dessa indecisão do mercado aqui, ó. Olha a indecisão que ele tá. O preço aqui ele não deixou nenhuma oportunidade para... Tava controlado, compradores e vendedores aqui controlados. Então, quando isso acontece dentro dessa acumulação aqui, ó, a probabilidade do mercado ir para cima, estourar ou ir para baixo, ela é muito grande. E eu não sei. Eu não sei se o mercado vai para cima ou vai para baixo. A gente não sabe. Eu só tomo decisão depois que o mercado me mostra. Então, eu entrar nesse tipo de movimento aqui, eu não gosto. O mercado ficar em cima do primeiro FGV sambando, eu não gosto. Esse movimento poderia já ter entrado. Aqui já daria um trade. Mas como eu queria vender, eu não comprei. Porque eu estava com intenção de vender. Então, eu não queria comprar, sair aqui e vender. Não é um tipo de trade que eu gosto de fazer. Então eu preferi esperar para ver se encaixava dentro da minha visão. Se não encaixasse, o trade subisse. Tanto que depois lá eu mandei, se o preço trabalhar aqui para baixo eu quero vender, caso ele continue, eu acho que o preço estava aqui quando eu mandei o trade. Falei, caso ele continue rompendo topos, eu quero comprar. Só que ele não fez o quê? Não rompeu topos para cima, não quis comprar. Então o mercado ele trabalhou a minha venda. Eu não costumo operar esses trades assim, ó, em cima do primeiro FGV acumulado assim, ó. Porque eu tomei muitas decisões ruins no passado, no primeiro FGV. Desse jeito aqui. Quando ele trabalha muito em cima do primeiro FGV, é um dia mais complexo para mim, dentro da minha visão. Então eu prefiro esperar o preço sair da região, me dar uma operação mais clara e eu entrar. Porque imagina, o mercado aqui ele andou, sei lá, 20 minutos, né? Não, 17 minutos. O mercado andou 17 minutos. Imaginemos que eu levo um stop aqui. Já levo um stop, um exemplo, levo um stop. Já vou ficar frustrado porque o mercado ainda tem muito para andar. E aí ele vem e me dá uma oportunidade dessa. Vamos supor que eu venda também aqui, ó. Um exemplo, que eu venda aqui. Leva esse stop nesse FGV aqui. Já acabei com o meu dia só por não ter paciência. Só por não esperar. Eu preciso pegar no meu dia hoje para poder chegar onde eu quero um trade. Um trade como esse aqui chega para resolver o meu dia. Então eu não preciso ter pressa do que de entrar no mercado em todos os movimentos. Eu sei que eu preciso pegar um único movimento hoje que ele vai atingir o que eu preciso. Então eu não preciso participar aqui, participar aqui, participar aqui, participar aqui. Não, eu não preciso disso. Eu só preciso participar de um único movimento. Imaginemos que tu tá operando 5, 6 contas. Se tu pegar um movimento desse aqui de $100, são $600. Então tu não precisa participar de todos os movimentos do mercado. Tu precisa participar de um movimento que ele te dê clareza e tu consiga operar. Por esse motivo que eu não pego esse tipo de trade aqui. Eu não costumo pegar. Não quer dizer que eu não vá pegar em alguma altura. Se for mais claro, vou. Esse momento aqui não estava claro para mim ainda. E outra também. Tinha um outro detalhe aqui, ó, que eu até esqueci de te mencionar. Ele quebrou a estrutura para baixo fazendo um choque. Ele não conseguiu renovar a topos, voltou aqui. Quem me garantia que realmente somente o FGV iria segurar o preço igual segurou? Não tinha garantia. Consegui te esclarecer? Não entendi, sim. Agora é outra visão, né? Porque a visão que eu tava naquele momento era essa, porque eu tinha imaginado que ele capturou essa liquidez. Então, ou seja, quando ele captura uma liquidez importante, não quer dizer que o mercado vai reverter, mas ele tende a corrigir alguma coisa. Não sei quanto ele vai corrigir, nem até onde ele vai corrigir, mas ele tende a corrigir. Então, ou seja, eu esperei para ver o que ele faria antes de eu tomar a minha decisão. Alguém tem mais alguma dúvida relativamente a isso? Ô, Eduardo, Pode perguntar, tá à vontade. então, quando ele fez essa primeira subida aí, né? Você falou que ele foi testar lá em cima, lá. Essa aqui. A outra lá. Que Essa. Depois da abertura aí, né? Isso, Uhum, ele tem uma estrutura de swing, né? De baixo tá lá em cima, não é isso? Você falou? A estrutura de swing é daqui dessa linha verde a esse topo. A nova estrutura de swing. Bacana.
Aí, se eu traçasse uma fibo aí, quando ele desceu ali, Daqui, aqui. ele chegou tipo nos... É, aí ele chega ali nos 79 aí, mais quase, né? Aqui. Essa daqui é a fibra. Chega nessa região, é isso? No caso, eu estou entendendo para ele fazer a correção, de lá de Ok. cima até embaixo. Tu quer olhar a compra, não é isso? Seria a Isso, fibra aqui. Daqui pra cima. Seria isso aqui. pela tendência do mercado aí, né? Sim, Isso. aham. Por E isso aí que tinha uma faz sentido o confluência. mercado ter chegado nesse FGV, nessa acumulação e ter subido. Porque era uma região que estava barata para comprar. Então, é isso que era a minha dúvida, porque aí também tinha uma confluência com o primeiro FVG, né? Sim. E, Tinha. porque A é compra assim, era válida. A compra era que era super tem um válida, não gatilho estava aí. errada. É, Ela não estava errada, essa compra. Essa compra ela estava certa. Se não me engano, eu tinha visto aqui exatamente, ó. Tá vendo? Eu tinha até uma POC na região aqui para proteger, ó. Então, ou seja, se eu quisesse fazer a compra, eu tinha o primeiro FGV, mas eu também tinha essa base aqui, ó, que eu poderia operar ela. Teria essa base para operar, tem uma POC para me proteger e eu tenho o primeiro FGV aqui, ó. E o mercado ele simplesmente chegou aqui e rejeitou. Tu poderia ter comprado aqui, ó. Tu poderia não tá errado a compra de forma alguma. Era só a minha visão é que estava diferente do que o mercado estava fazendo. Então, se o mercado não faz o que eu quero, eu não opero. Hoje não. Antigamente eu operava os movimentos que o mercado me dava. Então, ou seja, eu traço algo no mercado, eu tinha duas visões. Se ele continuasse subindo, eu comprava. Se ele chegasse abaixo do CID, igual ele trabalhou, e eu tinha interesse nessa região para vender. Se ele fizesse um dos dois cenários, eu opero. Se ele não fizer nenhum dos dois cenários, eu não faço nada. Hoje em dia. Hoje em dia é desse jeito. Porque o entendi. mercado ele Tá, vai fazer tranquilo. 3 cenários só. Ou ele vai continuar a tendência, ou ele vai reverter a tendência, ou ele vai acumular ali. Ele não vai fazer mais nada diferente disso. Concorda? Correto. Concordo. Então, ou seja, eu dou 2 cenários para o mercado. Aí dentro desses 2 cenários, se ele fizer o que eu quero, eu opero. Se ele não fizer o que eu não quero, eu não vou operar. Eu vou só olhar o mercado e vou assistir. Aí eu vou pôr uma música, vou mandar mensagem lá no Telegram. E eu vou ver a galera, comprei, já saí, já ganhei dinheiro, já amanheceu, já sextou. E eu tô olhando o mercado. Tô olhando o mercado. Entendeu? Porque eu não tenho que ir com a maioria. Eu tenho que ser fidedigno ao que eu estudo, ao que dá certo e o que eu domino. Então não adianta eu pegar algumas coisas que tá contra o que eu tô vendo. Eu tenho que confiar no que eu tô estudando, eu tenho que confiar nos backtests que eu faço. Entende? Porque se eu Backtest fizer serve para sempre isso, o que né? eu me propus, sempre o que eu estudei, aquele detalhe lá da porcentagem de acerto, ela vai bater. Só que se hoje eu fizer algo diferente do que eu costumo fazer, provavelmente, mesmo que dê gain, ela vai dar diferença no meu resultado final. Depois eu não consigo metrificar. Não tenho métrica. Isso aí é a tal da mentalidade junto com disciplina. E aí Sim, vai fazendo validar tudo. né? Mas aqui, ó, eu pego compra, venda, contra tendência. Se tiver claro, eu pego. Eu não tenho essa. Se tiver claro para mim que ele tá atendendo os requisitos que eu quero, eu vou operar. Mas se não tiver nos requisitos que eu quero, para mim pegar uma operação tem que ter no mínimo 2 confluências. Se não tiver 2 confluências, eu não pego a operação. Tem que ter no mínimo 2. Entendi, beleza. Beleza? Pessoal, mais alguém? Alguma dúvida dentro desse cenário, dentro do que eu fiz aqui ontem? Alguém quiser acrescentar alguma coisa também, alguma coisa que eu não vi também, tá à vontade. Tô passando a minha visão, mas não quer dizer que outras visões não estejam certas. Igual aqui a compra, ele tinha visão de compra, a compra tava certa. Não tá errada. Pessoal? Ah, tô mandando no chat, deixa eu abrir o chat no telefone. Luciana? Oi, Eduardo. Oi.
Tem alguma dúvida sobre isso daqui ou não? Não, eu não tinha enxergado. Desculpa. O CISD aí eu não tinha enxergado, porque eu tava em compra. Tava Tava pensando em compra, enviesada né? para compra. Você tinha comprado aqui Exato. no primeiro FGV também? Sim, comprei, mas na hora de colocar aqui risco e retorno, eu não sei por que a minha saída ficou bem para cima. Eu errei na hora de colocar aí que era 3-1. Ok, E aí, então, o mercado foi lá, tinha pago os 3-1, mas ele voltou. E aí, entendi. eu enxerguei uma segunda oportunidade logo à frente. Aqui no primeiro FGV. Não, Aqui? nesse fundinho acima ainda, Aqui? acima. Esse. Isso, eu enxerguei uma segunda oportunidade aí, porque era um bebê que vinha lá de trás, Era um bebê de qual time frame? de 1 minuto. Acho que era aqui, né? Sim. Aqui tu visualizou um unicórnio aqui, então? Isso. E aí eu fiquei enviesada, e aí o primeiro foi um break-even, porque ele voltou, e o segundo foi um stop. Esse daqui te deu break-even, né? Não, mas aqui te daria take, dependendo. Tu colocou stop onde? Eu coloquei o stop num segundo bebê lá embaixo. Segundo bebê lá embaixo. Esse aqui? Esse order block? Exato. Isso. Ah, tu colocou aqui. Ok. É. Aqui dá, mas deu 0 a 0 aqui então, ao menos. Lá eu estopei. Ok, tá. Aí, tu lembra daquele detalhe que a gente conversou ontem ou anteontem, já não me lembro, que o mercado ele tem aquele detalhe que faz o quê? Liquidez externa, liquidez interna. Lembra desse detalhe? Sim. Vou Aí te- ficou claro para mim depois dessa. Ele já tinha capturado um BSL, né? Então ele ia capturar, que era a liquidez externa, ele ia voltar para capturar a interna, mas aí eu já Isso. tinha bagunçado Que eu todo o tinha meu essa visão estudo. aqui, ó, no 15 minutos, ó, tá vendo? Eu imaginava esse detalhe aqui no 15. Então, ou seja, eu tinha essa estrutura aqui de swing no 15 minutos, que é o que acontece? Ele deveria, para buscar a liquidez interna para dar continuidade. Então, quando ele faz esses movimentos aqui, eu já imaginei que ele buscaria liquidez interna para dar continuidade. Provavelmente nesse candle aqui, eu acho que é o que deu a tua compra ou antes, deixa eu ver. Ou foi aqui? Vamos ver. Até não foi. A tua foi mais em cima. Ah, não foi aqui. Não, não foi. Foi no outro cenário, então. Deixa eu só ver aqui se é onde ele pegou a liquidez ali. É, não foi. Não foi nesse cenário, não. É. A única coisa que eu teria atenção nessa compra aqui mesmo é só esse detalhe de ter capturado a liquidez aqui só. Só esse detalhe que eu teria em conta só. Porque aí depois que Sim, ele capturar a máxima, ele deveria capturar uma outra liquidez maior, né? exato. E aí eu esqueci desse detalhe, e porque eu estava enviesada na compra, e aí Você a quer partir desse. partilhar a tua tela igual a gente fez ontem? Deixa eu partilhar aqui. Partilhe tua tela igual a gente fez ontem. Alguém tem mais alguma dúvida relativamente a esse, a esse detalhe que eu falei aqui? Que senão a gente passa agora já para a tela dela para a gente ver.
Oi, José. José, para liquidez interna e externa, de qual time frame você está falando? Depende do que tu tá olhando no mercado, o contexto. Ok. Deixa eu dar uma rabiscada aqui para ver se eu consigo te ajudar. Tu consegue identificar a tua pernada de swing aqui dentro do time frame de 15 minutos e que o mercado ele tá subindo, né? Ou seja, o mercado ele tá tendencioso, ele tá de alta. Consegue identificar esse detalhe? Beleza. Então, ou seja, qual é a liquidez que o mercado tem para buscar interna para dar continuidade no mercado? A gente tem o FGV, esse FGV e esse FGV aqui, certo? Qual é o FGV que tem algumas confluências para o mercado dar continuidade? Ele está em pressa, ele tem urgência de entregar preços mais altos aqui. Então, ou seja, esse FGV, na minha opinião, é um FGV bom, por quê? É o último FGV que capturou a liquidez ou seja, a liquidez externa. Então, ele após capturar essa liquidez externa, ele deixa esse order block grande aqui também dentro da região. Então, ou seja, ele dá um FGV de fuga. Então, ele volta a primeira vez, olha como é que ele teve a reação aqui. Então, a probabilidade desse FGV ser mais forte do que esse aqui de baixo, é maior. Porque o mercado tem pressa. Lembra do detalhe do mercado não corrigir 50%? Ele é uma estrutura que tem o quê? Ele corrigiu menos 25% praticamente aqui. Então é um mercado que ele tem urgência em entregar preços mais altos. Então, ou seja, liquidez externa, liquidez interna, a próxima liquidez externa que é essa daqui, que o mercado vai buscar. Será que eu consegui te ajudar? Tirar a dúvida? Será que era essa a tua dúvida? Ou não? Sempre que o mercado ele não corrigir 50%, é um mercado que ele tem urgência. É um mercado que ele tem mais força, é um fluxo comprador maior, ou se fosse de baixa, seria a mesma coisa. Sim, FGV ele é a liquidez interna. Todo FGV ele é liquidez interna. Todo FGV. Às vezes o mercado ele pode fazer esse cenário aqui, ó. Ó, aqui, ó. Tá vendo que isso aqui é a minha liquidez interna, que tá de cinza? Olha isso daqui, ó, que o mercado faz, ó. Isso aqui é um fundo, olha aqui, ó. O mercado ele sempre costuma fazer isso, ó. Monta a liquidez acima de alguma liquidez ou dentro dela para capturar. O mercado vem aqui nessa região e captura, tá vendo? Ele desce aqui, ó, e captura a liquidez. Opa, aqui. Captura essa liquidez aqui, ó. Vocês conseguem ver que aqui tem uma liquidez. Isso aqui é a liquidez. Ó, capturou a liquidez aqui. Se eu quisesse fazer aqui, ainda seria mais preciso, mas olha, capturou a liquidez antes da liquidez interna. Então o mercado ele sempre vai montar a liquidez antes de algum POI onde ele tem interesse em buscar. Então isso aqui se torna liquidez interna também dentro desse momento aqui. O mercado de fluxo que tu diz, eu não entendi. Tenta fazer a pergunta diferente que eu não entendi, desculpa. Beleza, beleza, então. Qualquer coisa pode perguntar aí que eu consegui te ajudar. Vamos lá, Luciana? Vamos, partilha aí a tua tela. Pessoal, passa agora para a tela da Luciana aí agora. Ela vai mostrar o que ela fez e o que ela tá vendo no mercado agora para nós. Agora vamos para a prática mesmo agora. Foi um dia bom, Luciana. Você falou que não foi muito bom, foi bom? Não, isso era o ideal, é o que eu gostaria de ter feito. Ah, não fez. Achei que você tinha feito esses trades aí. Eu falei, foi lindo então, afinal. Esse aqui eu entrei, mas como eu disse,
Na hora de arrastar aqui, ele ficou maior do que 3:1, então meu alvo estava acima. Certo. E aí, quando ele começou a voltar, eu entendi como uma segunda oportunidade, uma segunda entrada aqui, uma Ah, você reentrada. fez uma E eu reentrada. isso. Uhum. E aí eu Ok. coloquei o stop abaixo desse bebê aqui. Ok. Então, não tinha dado 3:1, aqui ainda tá acima. Entendi. Ou seja, então o bebê que você usou foi o bebê dessa estrutura, ou seja, aí recente, né? Não foi da estrutura lá de trás. Eu tinha essa confluência aqui do bebê lá atrás Sim, e esse aqui que tinha formado com esse topinho. Era o AB, virou um bebê. Então, esses dois trades aqui eu deixei pro stop. entendi. Uhum. Parei, aí vi essa terceira oportunidade que teria pago aqui, Essa você não entrou. aí eu não entrei. Ok. E depois eu enxerguei aqui essa, essa é uma outra oportunidade. Eu não sei se está correto a minha análise aqui. Aqui Deixa eu te seria fazer só uma pergunta lá naquele trade lá de trás lá. Ali naquele trade de trás, qual foi o modelo e os gatilhos que você utilizou para entrar nesse trade? qual? O Esse primeiro eu entendi que foi aí o FGV, o primeiro o FGV. FGV. Beleza, tudo Isso. bem. E o segundo? O segundo tinha, ele tinha formado esse FGV aqui, tinha os dois bebês. Uhum, Ele estava segurando aqui, apesar de estar dançando. ok. E como eu já estava enviesada nessa primeira compra e na reentrada, eu falei, é uma nova compra e entrei. Apesar de que eu não tinha me atentado, né? Ele já tinha capturado aqui, ele foi exatamente na captura e retornou. Sim, aham. E aí eu tinha esse FGV aqui do 15, que eu não pensei que ele poderia vir capturar, já que tinha capturado a externa, né? Uhum. Mas aí, assim, eu fiquei cega como eu te disse, enviesada para semana passada todinha e fiquei enviesada que era topo histórico, era venda, Sim. ele ia corrigir. Ontem eu pensei, não, então já que eu pensei em correção, ele não fez a correção que eu gostaria, então hoje ele vai subir. Quem E nunca aí, fez isso, né? Eu também já fiz isso. eu esqueci a técnica e foquei no viés. Entendi. Ficou enviesada e esqueceu de tudo que o mercado estava te mostrando ali. Você chegou a Exato, isso. reparar que o mercado, quando você comprou, ele tinha deixado um FGV em cima? Ou Não, seja, nem um marquei, FGV tá e um vendo? order block? Não, Ah, nem ok. marquei. Eu deixei exatamente como eu tinha o meu estudo no momento para, assim, nem vi esse FGV aqui, nem vi o order block. Aqui poderia ser uma MSS também? Não, porque Ele fez a... ele não quebrou nenhuma Ah, estrutura. seria Seria um MSS aqui. se ele tivesse quebrado alguma estrutura. Como ele não Ah, quebrou nenhuma sim, é estrutura, não é verdade. MSS. Foi por isso que eu falei É que não verdade. era um seed que eu gosto muito de pegar. Porque ele não É quebrou nenhuma verdade. estrutura. O tipo de seed que eu gosto de pegar é quando ele captura a liquidez, faz um MSS quebrando a estrutura, né? Que é o choque de captura de liquidez. E aí sim eu gosto de pegar o seed. Nesse modelo de seed aí, eu não gosto muito. Não gosto. Uhum. Mas funciona também. Eu só não gosto muito. Aí, nesse caso, a única Aí, estrutura que ele poderia quebrar aí pra ti seria lá embaixo do primeiro FGV, ó. Lá onde ele tocou no FGV e fez o fundo, que quebrou a próxima estrutura. E aí depois e- também tinha um outro e- detalhe que era aí, ó. Você viu que ele deixou dois topos relativamente iguais aí? Antes do primeiro FGV? sim, Aí deixou o primeiro FGV antes e do se ele deixou aí, ó, primeiro. essa liquidez para ser capturada também. Lembra daquele detalhe que eu Hum. acabei de falar ali?
o mercado ele sempre deixa alguma liquidez, sempre não. Ele normalmente deixa uma liquidez antes da liquidez que ele realmente interessa capturar. Quantos vendedores Sim. ele não deixou aí nessa região? Faz sentido ou não? Cortou, não te ouvi. Ah, tá. Quanto aí nessa região onde ele deixou dois topos aí, ó, tá vendo que ele deixou dois topos praticamente iguais? Aí na região do FGV? Isso, ele deixou também dois topos iguais aí. Sim. Quantos vendedores ele não deixou aí nessa região? Ou seja, ele induziu as pessoas o quê? Vamos vender agora, respeitou o order block, quebrou uma estrutura lá embaixo, agora o mercado ele tende a cair, porque ele já tinha capturado uma liquidez. Só que não era a liquidez que o mercado tinha Sim. interesse. Então ele deixou essa liquidez aí acima, voltou no FGV, que no caso o FGV é o trampolim dele, vai lá, captura a liquidez interna do FGV e explode capturando as duas liquidezes, que é a liquidez desses dois topos, esse FGV que tu tinha marcado aí no meio do caminho, e depois lá em cima o BSL, que era um topo de uma seção. Uhum. Entendeu? Entendi. E aqui eu fiz uma outra análise aqui. Aqui eu posso considerar que foi um cisto? Aonde? Deixa eu ver onde você marcou. Ó, o teu seed aí, ó, seria nesse candle que capturou a liquidez. Esse candle cinza. Esse candle aí. Isso. Esse é o teu seed. Esse é o teu seed. Em vez de ser lá Eu em cima, seria fiquei, aí. eu fiquei na dúvida. Lembra ontem que a gente viu um caso Sim, semelhante? lembro. Só que aí eu fiquei na dúvida se seria aqui, se seria aqui. Isso, é aí mesmo. Tu marca ele aí tu marca. Lembra que a gente marcou a região dos corpos? Dos corpos ontem, do Isso, seed? aham. Aí você Tô marca vendo. ela. Isso, marca ela. Só desse próprio candle vem até esse candle de Pode pegar baixo. os corpos todos. Todos os corpos. Isso, todos os Todos corpos os aí. corpos, tá Isso, e bom. agora arrasta pra lá. Ó. Aí, ó. Esse é o nosso seed que a gente tem. Temos aí duas ou três confluências, se não estou equivocado. Deixa eu acabar. Ó. A gente tem o seed, tem o FGV e tem um IFGV, que também é um BPR. Então a gente tem a quebra de estrutura. Lembra de eu te falar? O seed que eu gosto é isso aí, ó. Ele captura a liquidez, ele quebra fazendo um MSS, que é onde ele confirma o seed. Marca o teu MSS aí. Meu MSS aqui. Aí, isso, marca aí desse topinho lá. Isso, puxa ele aí. Perfeito. Então tu tem todos os cenários, que é aquilo que eu falei que eu gosto, que é captura de liquidez, aí ele inverte um FGV e já quebra a estrutura. Esse é o modelo que eu gosto. Esse é um modelo que eu gosto de pegar e pego com o olho fechado. Aí quando eu já tinha feito toda a bagunça lá acima, eu vi isso aqui muito claro. E ele tem feito muito isso, né? Vem Muito. capturar a liquidez e sobe com força. Sim, ele faz muito isso. E aí, ou seja, tu tem duas formas de pegar esse seed aí. Tu tem essa daí que tu pega 3 para 1 ou 2 para 1, ou tu tem aquela forma que eu tracei lá com a Fibo lá. -1, -1,5, -2, -2,5. E traça ela com projeção. Normalmente o seed paga de 2 a 2,5. Quando ele faz um seed desse aí, com qualidade. Quer traçar pra gente ter uma noção? Então a entrada seria que você entraria mercado Isso, aqui. entraria mercado aí. Entraria mercado aí quando ele voltou nesse candle cinza aí. Vamos tentar, vou alterar isso. Seria O -1, né? um, É, o 1 vai dar a mesma menos, coisa. Se colocar o positivo será igual. Mas o -1, aí o isso, 2, o -2,5. Isso. E eu costumo utilizar o -1 também. Eu costumo utilizar. Isso.
Agora, tu traça ele pra baixo, né? No corpo, não. No range que a gente marcou embaixo, é o range. Tu marca no range. Esse quadrado todo que a gente marcou. Aí, daí, até o início dele. Exatamente. Esse é o normal da projeção do buscar os alvos do Cid, que ele paga normalmente. Aí o stop é abaixo dele. Stop é abaixo dele. Tá. A entrada seria aqui abaixo. A minha análise entraria aqui quando ele não ele Mas a respeitou tua entrada em cima também tá certa. Também tá certa. É um outro modelo de entrada, outra mas também tá visão. certa. Aham. Tá. É um outro modelo de entrada, mas sim. Eu quando busco algum modelo de entrada, eu costumo respeitar as regras do modelo de entrada. Porque eu já vi até, por exemplo, entrar em M15 e querendo colocar stop do M1, por exemplo. Eu analisei no M15. Só que aí a pessoa pega e entra com o stop no M1. Aí ela é estopada e o mercado vai e paga. Gente, eu costumo respeitar todas as regras. Quando ele veio com força aqui e reagiu, e aí eu estava analisando, eu falei, para mim tinha sido o CID, mas eu tinha marcado aqui em cima, né? Então aí já bagunçou tudo. Isso, Aí tu ele não. inverteu o F. Pode falar. Não, tu só não pode esquecer aonde ele muda o estado de entrega. Do CID, o Sim. segredo maior é onde ele muda o estado de entrega. Esse é o maior segredo que tem do CID. Tá. Então, ou seja, ele entregava uma baixa, ou seja, uns vendedores entregavam o preço para baixa e forte, houve a rejeição, onde mudou esse estado? Onde os vendedores perderam o controle. Então, eles perdem o controle nesse candle cinza aí forte. Que também, se Entendi. você analisar, lembra do detalhe que eu te falei ontem? Olha o teu fake boss aí, ó. Marca o teu fake boss aí. Que a gente marcou ontem, que eu te falei muito que os fake boss, eles são uns indícios muito bons pra gente pensar nas operações. Seria aqui, né? Não, seria do... Não, aqui Isso aí, embaixo. aham. Isso. Aí esse é aquele mesmo cenário que eu te falei. Muita gente considera isso daí um boss, porque fechou com o corpo. Aí o porquê que eu não considero? Por causa desse cenário aí, ó. Porque o candle, um boss, ele tem que romper e dar continuidade. Ele rompeu, fechou abaixo? Tudo bem. Mas olha os candles à frente já, ele já rompeu, já não voltou o preço? Não tá trabalhando dentro da mesma região de novo? E houve uma rejeição forte aqui, tinha o SSL, né? E ele Exatamente, exatamente. capturou o SSL e rejeitou. Se não Isso. me engano, aqui era um Floyd H15 de M15. Já bagunçaram. Não tinha marcado. Talvez em H4 tinha alguma coisa, não? Ó, em Tá tudo rabiscado H4. aí. O teu trade foi lá em cima, então não. Hum. Também não. Mas em M15 tinha lá, se não me engano, um FGV. Volta lá, por favor. Isso, volta, por favor, no M15. Aproxima o zoom lá perto do teu trade, por favor. Aproxima mais o zoom um pouquinho. Aí. Ele tinha. Olha, tá vendo esse FGV aí, ó? Ele inverteu um FGV. Tá vendo lá atrás? Ali, ó, no... mais pra trás um pouco. Mais pra trás um pouco. Aí, não, pra frente um pouquinho. Aí, esse cinza. Isso, ó. Aí não é o FGV? Sim, é Tem um... verdade. Isso, tem um FGV aí, olha, onde foi o preço, tu foi testar. É verdade. Uhum. Tinha várias confluências, né? Tinha vários Perfeito. detalhes aí que você poderia utilizar como a favor da tua compra.
Sim, E, principalmente, tu tá vendo que o mercado tá subindo. Tá forte. No M15 tá subindo. sim. Aí também era uma correção profunda também, né? Se você traçar uma FIBO no M15 aí também, ele tá abaixo dos 50% já também. Não tá? Já está abaixo dos 50% aqui. Nessa pernada Seria essa a total, sim. pernada? Dessa pernada abaixo dos 50. Mas se você traçar do order block lá do FGV, sobe lá a tua FIBO um pouco. Sobe mais. Sobe, sobe, sobe. Aí, para aí. Não, aí. É isso. Olha aí. Seria ideal também para compra, né? Uhum. Pensar em compra. Exatamente. Porque esse daí foi a região que deu continuidade no mercado, tá vendo? Que ele rompeu lá em É cima, capturando o verdade. BSL em cima. Esse foi o Sim, fundo que ele fez antes de capturar a liquidez, não foi? sim, é verdade. Isso, aí ele captura a liquidez lá, e aí ele volta nessa região aí pra testar. Aí testa um order block no caminho aí, testa um BB, também é um BB isso daí também, ó. Olha o BB aí, ó, em cima. Aí, isso. Se você arrastar lá na frente, tinha mais essa confluência aí. Exato. Tua compra É o, tava pro- super válida aí, 100%. Várias confluências. Várias, várias, o várias. grande, o meu grande problema aqui foi o início do dia, a pressa em entrar em operação e o viés. Pois, e ontem nós falamos ainda sobre a paciência, lembra? Quando você buscou Isso. aquele trade lá que demorou, sei lá, 2 horas ou 3 horas pra tu pegar ele? Sim, sim. E o viés, eu tenho que esquecer o viés, eu tenho que olhar para o gráfico. O que o gráfico está me mostrando? Então, eu Isso. vou a favor do gráfico e esquecer o meu viés. Tem uma coisa que eu mudei na minha visão. Eu não busco viés diário. Eu não vou lá pro meu diário buscar viés. Eu opero o que o Sim, mercado tá me mostrando. Se ele captura a liquidez do diário, eu vou trabalhar sobre aquela captura. Se ele me dá compra em uma região clara, eu vou comprar. Se ele me dá venda, eu vou. Eu não trabalho sobre isso, porque as pessoas colocam o viés diário e não querem mudar o viés diário. Então, ou seja, se tu opera um viés diário, tu tem que pegar um time frame para operar o diário, na minha opinião. Pega o diário, ok, eu quero operar a compra porque para mim o mercado ele é comprador hoje o dia inteiro. Só que o mercado para ele continuar a minha alta durante o dia, durante o pregão, ele vai corrigir, ele vai trabalhar estruturas internas, vai trabalhar ali outras estruturas antes dele dar a continuidade do movimento. E nós, como operamos operações curtas, é muito arriscado a gente operar olhando somente o viés diário, somente os diários. exato. Eu falo por mim, eu falo comigo funcionou. A partir do momento que eu parei de olhar o viés diário como o meu master na operação, os resultados começaram a mudar. Eu olho realmente o gráfico, eu analiso o gráfico. Eu uso o diário hoje somente para capturas de liquidez lá, topos e fundos de liquidez. Só que eu uso o diário hoje. Eu não uso o diário hoje para mais nada. Aqui esse tem sido um padrão que ele tem feito muito. Muito, muito. Ele faz muito esse padrão aí, ó. Por isso que é das metodologias de entrada e de trade que eu tenho, que eu sou apaixonado. Sou apaixonado, porque sempre que ele faz esse padrão aí, que eu costumo chamar essa configuração, ele paga, e paga bonito. Olha como é que ele pagou bonito. Se você entra no seed certinho e você é um trade, vamos supor, que não tá buscando um risco retorno só de 3 para 1, você vai deixar o mercado andar. Se você arrastar até lá em cima no próximo BSL, tu tinha pego um trade aí de uns 9, 8 risco retorno aí, provavelmente. Puxa o teu trade lá pra cima. Isso, É depois tu mais, só é dá mais. o Ctrl Z. Até o BSL, não, até o BSL. Até Aí, aqui? sim, só até aí. Agora tu puxa a tua entrada pra baixo lá no seed lá. Depois tu dá Ctrl Z, ele volta ao normal a tua entrada. Isso. Aí tu põe o stop lá embaixo. E só ajusta o stop. Aí. Daí é 4 para 1.
Pronto. Mesmo assim, não era ruim, daria 4-1. Exato. Então, ou seja, se você buscar operar somente isso aí, por exemplo, no mercado, tu vai ter sucesso. É o que o ICT fala e o que o Varley fala, e hoje eu concordo, que é, tu precisa dominar 1, 2 ou 3 técnicas para ser lucrativo no mercado. Porque não adianta tu querer dominar todas as técnicas do mercado e entender elas todas mais ou menos. Uhum. Não tô falando que é o teu Na caso, tá? ver- Não tô falando que é o teu caso. Tô falando só um comentário à Uhum. parte. E Ô, no Eduardo. muito relacionado. Sim. Pode falar. Não, só para fazer um complemento aí, eu estava analisando também o S&P 500 nessa região aí, cara, ele fez a mesma movimentação que o Val tinha comentado numa aula lá, que também seria uma outra confluência, né? Sim. Não sei se tu chegou a ver o S&P 500 nessa região aí, Não cheguei. ele alinhou 100%, puder dar uma olhada aí, ele alinhou 100%, cara, nessa região. Impressionante. Coloca pra nós, Luciano, aí no S&P 500, por favor, só pra gente ver o movimento que ele falou. Mas provavelmente sim, ele deve ter feito o mesmo movimento. E talvez ele deve ter capturado liquidez antes ainda do que o Nasdaq. Ou o contrário, né? Foi aqui, né? Isso, foi aí, aham. Deixa eu olhar. Ele veio para capturar. Testar esse order block que ele deixou bem grande aí. Ó, e olha que fantástico tem isso daí, ó. Tu consegue ver onde é que tá a tua estrutura de swing aí? Eu não. Tá, vamos lá. Tá vendo essa pernada maior que o mercado tem aí? Traça uma fibo nela. Aí, até lá em cima. Daí... até o outro topo lá de trás. O de trás. Aí. Isso. Olha aí a tua região de swing aí. Olha onde o mercado tá trabalhando. A gente trabalhou isso aí ontem, tu lembra? Que a gente trabalhou isso aí? Uhum. O mercado trabalhando tudo dentro de estruturas internas, montando liquidez. Olha essa liquidez que ele deixou aí acima dos 50%. Ele deixou acima e deixou abaixo, mas primeiro ele captura embaixo. Olha, traça aí as liquidez para nós. Pode puxar ela lá para cima, lá, aquela liquidez lá. Pode puxar lá em cima. Aí. Aqui. Isso, pode puxar aí. Aqui foi aqui, né? Isso. Aí agora eu vou te fazer uma pergunta, tu olhando assim meio rápido. Aonde é que tem mais liquidez? Acima? Isso, tem mais liquidez em cima. Onde o mercado captura primeiro? Ele faz a Isso, ele pegadinha. faz a varredura embaixo primeiro. Faz a varredura embaixo primeiro, ele inverte, ou seja, dentro da estrutura interna do mercado, vai lá, testa de novo 50% de uma pernada e captura qual é a próxima liquidez que ele tende a buscar dentro de uma estrutura de swing. Eu não entendi a pergunta. Repete, por Ó, favor. a gente está dentro da estrutura de swing. Ele montou essa liquidez aí embaixo, tá vendo que ele montou essa liquidez embaixo? Ele captura ela, certo? Certo. Pronto. Toda essa liquidez aí é de estrutura interna, de Ichok, Boss, e aí ele deixa uma quantidade de liquidez muito forte em cima. Então, ali há pouco eu tinha falado que o mercado ele deixa a liquidez antes da liquidez que ele interessa capturar. O BSL, essa linha vermelha aí, é um BSL. É onde ele tinha interesse em capturar. Só que ele só induziu a galera a vender, deixando que o mercado vai cair. Só que não, olha a minha estrutura de swing. Tá bem clara que o mercado quer capturar aquela liquidez lá. Sim. Isso aí pode ser um spring, Eduardo? Oi? A hora que desceu ali, começou a subir de novo, poderia ser um spring dentro daquele like que foi lá, que o Vale explicou, não? Eu tô nessa aula aí, por isso que eu... Não, sei se teria alguma não, porque olha o tamanho semelhança. dessa estrutura. Ela teria que ter uma estrutura um pouco. Teria que ser menor isso daí. Ela teria que puxar essa linha pra cima.
Teria que puxar essa linha pra cima. Eu não consigo ver isso como um Wyckoff, não. Não, Entendi. não consigo ver como um Wyckoff essa região aí, não. Não, não consigo. Tô tentando desenhar na minha cabeça aqui, mas não consigo ver como Wyckoff, não. A estrutura de mercado normal mesmo, que eu vejo aí. Mas se você Beleza. fosse analisar isso daí como Spring, puxa essa linha verde pra cima um pouquinho, por favor. Puxa ela pra cima. Vamos ver se dá mais pra cima um pouco. Aí, para aí. No topo lá, no fundo lá de trás. No outro fundo. Ah, no E de trás, no outro lá ainda. Aí, isso. Seria isso aí que você tava conseguindo ver, não é? É isso mesmo. É isso, né? É, se fosse analisar dentro desse cenário aí, seria isso aí. Seria isso aí. Que aí ele volta lá, tá vendo? O Spring ele captura ali a liquidez ali embaixo, ó. Aí ele inverte o movimento, ele vem retestar o quê? A região aí, ó. Essa região da linha aí que ela colocou. Aí ele testa a região e vai capturar lá Isso. em cima a outra extremidade. Sim. Desse modelo aí, Beleza. sim. Nesse momento aí, daria pra fazer isso aí, sim. É por isso que eu estava enxergando. Sim, sim, sim. Mas faz sentido. Faz sentido, sim. Faz sentido. Então, ou seja, dentro da tua análise aí, agora o mercado ele deveria corrigir, né? Agora. Correto. Exato. Eu não lembro onde é que era o cenário aquele que tu falou lá, que o S&P 500 fez o mesmo cenário do NQ lá. aqui, Foi aí? isso. Coloca no 11 minuto. e meia. Se tu olhar 11 e meia, 11 e É, meia é onde ele faz o candle vermelho lá para baixo no minuto, né? Aquele. Sim. ele não deixa uma rejeição tão forte igual o do, Não, não deixa, não. Não deixa uma rejeição tão forte, mas, não. mas capturou e seguiu sem olhar para trás, né? Isso, é. Ele capturou a liquidez, inverteu o estado de entrega do mesmo jeito lá e foi embora, sem olhar pra trás. Sim. Aqui seria o Cício. Isso. Aproxima o zoom, por favor, pra ver melhor. Mas sim. É, exatamente. Isso. O seed seria nesse aí, ó. Nesse candle cinza. Aí. Uhum. Seria aí. A mudança do estado de entrega seria aí. Que também é um topinho também, ó. Que é um topinho que ele é quebrado também. Do mesmo jeito. Com MSS, aquele mesmo padrãozinho É, do outro lá. mesmo padrão. Mesmo padrão. O mercado faz muito isso. Tu pode fazer backtest que tu vai ver. Sempre que ele capturar a liquidez importante, não é qualquer liquidez. Liquidez importante, ele faz isso daí. Tu pode ver sempre que ele vai deixar algum movimento. Ele pode deixar, às vezes, um seed feio, igual deixou o de ontem lá. Que eu vendi nele. Não era bonito, mas fez. Sim, show de bola, show de bola. Eu tenho muito tempo que eu não opero o S&P 500, mas eu gostava de operar S&P 500. Ele é um pouquinho mais simples de operar. É um pouquinho mais simples. Ele não é tão nervoso igual o Não, ele é Nasdaq. menos nervoso um pouco. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, vai falando aí pra gente aí, por favor, que a gente vai coisando, que a gente vai tendo mais tema pra falar. Ou se alguém quiser Se acrescentar alguém mais alguma quiser coisa também, compartilhar pode a abrir o tela, microfone. Ô, Eduardo, no Nasdaq aí, onde a gente estava analisando aí, né, o seed, né, que você comentou, Sim, aí vamos dizer que eu não vi isso daí, seria válido, porque eu estou vendo que ele fez um boss. Depois que ele fez um boss, teve um FVG. sim, Poderia entrar nessa. sim, poderia entrar, que foi Poderia entrar ou exatamente era onde muito ela arriscado? entrou. e Ah, você tá. está falando esse aqui, depois desse FBG? Esse FGV ou o FGV de Acho que foi trás lá, o aqui. IFGV? Não, eu já vi mais acima, que seria quando ele fez o
fez um choque e depois ele confirmou com o Bose, né? Aí abriu, isso, acho que é esse aí. É esse mesmo? Localiza O pra dela nós pra ver parece. se é esse daí. Deixa eu ver aqui, peraí. O teu choque é o mesmo que a gente anotou aqui? É o mesmo que o nosso? Não, acho que é depois, mais pra cima, ó. Depois que ele. Tá vendo que esse Kendall faz um paviozão ali, ó? Na Sim, parte de lá cima, atrás, do teu lado ok. esquerdo, né? Sim, sim. Tu Isso, notou o isso. teu Aí, choque ó. lá atrás. Isso. Não sei se. Não estaria longe de um ponto É, eu só não liquidez identifiquei ainda onde, externa. onde tu colocou o boss. Não identifiquei onde pôs o boss ainda. Localiza pra mim, por favor. Não, aí onde tu traçou esse FVG, ele não fez um boss aí? Quer dizer, não teve. Ele na realidade, ele não voltou, né? Ele continuou, né? É, ele deu continuidade, aham. Só tava tentando identificar onde você colocou o boss, porque se você colocou nesse pavio o choque lá em cima, você colocou o choque aí onde ela tá marcando? Eu considerei mais para cima, ó, embaixo desse FVG. Você Embaixo. traçou agora por último. Isso. Esse Aí não é aqui, um choque aí nessa região. Ah, você colocou o choque ali em cima. Isso, aí. Aí Ok, não aí. seria. Uhum. É, aí nesse caso aí, né? Aí já não é um choque, aí já é um boss, né, na verdade, né? Tá. Consegue ver que é um boss e não um choque? é, Ele faz primeiro um choque, deixa eu ver aqui antes, né? Um pouquinho antes, acho que ele bate e volta, depois ele dá continuidade. Você quer partilhar a tua tela aí pra gente ver o que você tá falando? Não, é assim, ó, antes dele abrir esse FVG, esse candle que parece um esse, top tail aí, né? É isso. Aí seria um choque Um choque, você desse falando de estrutura candle. interna? É, Não, porque cadê o fundo? Ele não tinha que ter um fundo pra poder fazer um choque? ao fundo não seria aquela estrutura que deu início a essa subida, né? Não, não. Ou seja, tu teria que ter um Não, fundo tá. e pra ele virar. Ali não é. Talvez é um choque no 15 segundos, no 30 segundos, mas no 1 minuto não. Entendi. Entendeu? Aí não é um choque não. E se fosse também, seria um choque de estrutura interna, né? Porque o mercado ele fez o topo lá, aí ele não quebrou o fundo da estrutura de swing. Aí seria um e-choque, caso fosse isso aí um choque, mas não é. Não é um choque. Aí o mercado ele faz o choque embaixo para cima, dá continuidade fazendo boss e vai fazendo boss. Ele não faz nenhum choque em nenhum momento aí para baixo. Ah, entendi. Entendeu? Essa estrutura aí pro lado esquerdo, né? Antes dele descer até ali embaixo, não formou topo aí, né? Porque eu estou usando os mesmos candle para formar o fundo, Não, aí tu tem que aí usar acho que aquela não, né? regrinha dos 3 candles. Tu lembra da regrinha que o Varley ensina? É, sim, aí eu tô vendo ali que essas duas teobar aí não formam um fundo embaixo, porque tá usando o mesmo candle, né? Exatamente. Aham. Então, ou seja, tu tem Tá um certo. topo, mas não tem um Beleza, fundo ali. beleza. Então, sim. Mas tu fez o que aí no mercado? Tu comprou, tu vendeu? O que tu fez ali? Não, essa daí eu tava de fora, é que depois, como falaram lá no grupo, aí eu comecei a ver isso aí. Eu falei, caramba, foi um movimento longo aí nessa pernada. Foi um movimento bem longo. Eu não tinha visto esse cenário aí ontem, que eu fechei a tela, não olhei mais pro gráfico ontem. Mas foi um O cenário que eu bonito. tinha feito foi o que você fez antes. Foi o que você fez antes ali, buscando a venda. Quando você mostrou no começo. Eu tava enxergando isso aí também. Pois. Eu Mas só como eu fiz isso aí, busquei não fiz mais algo. nada. Eu tava nessa daí só. Aí depois eu também fiquei só olhando. Né? O
O que eu tenho visto que é importante mesmo, a Luciana até pode confirmar aí agora. Quando tu consegue identificar as estruturas do mercado, fica muito mais claro as operações que tu vai tomar decisão. Para onde tu quer operar. Se tu quer operar para cima, se eu quero operar para baixo, se eu não quero operar, faz muito sentido. Lembra, ô, Luciana, lembra daquele trade que nós pegamos ontem em estruturas internas que demorou muito para pagar? Tu lembra o dia? Onde foi? Vamos achar. Vê se consegue puxar aí para, eu acho que ele vai conseguir ver bem esse dia aí. Foi um dia que precisou de muita paciência. Aqui, ó. Aí, ó, isso, foi esse cenário aí, ó. Explica para ele, por favor, aonde tá a estrutura de swing e o que era tudo estruturas internas, de onde a onde, para ele entender o cenário. A nossa estrutura de swing era essa aqui. Iniciou Isso. aqui, né? Uhum. E ele veio montando liquidez e fazendo o choque, o boss, estrutura interna, até que chegou aqui, teve essa confluência aqui com o FGV, tinha o order block lá em cima, estava numa região de venda, né? Sim, dentro do OTE também. Dentro do OTE. Cadê? A OTE eu marcaria daqui para cá também, né? Isso, aham, é isso mesmo. Isso. Só alterar. Aí, ó. Tá vendo? Dentro da estrutura de swing dela, o que pode acontecer ali dentro? Ó, o mercado ele trabalha em choque para cima, choque para baixo, choque para cima, choque para baixo. O mercado ele fica indeciso, mesmo ele estando subindo, Ele tá buscando o quê? Montar liquidez para poder o quê? Capturar a liquidez interna daquela pernada de swing, para depois ele dar continuidade ao mercado ou reverter o mercado. Ele sempre vai fazer esses dois cenários quando ele captura a liquidez que interessa para ele. Nesse caso aí, ele confluiu para que ele capturasse o SSL ali embaixo para nós. Então, ou seja, ela ficou, sei lá, 2 ou 3 horas aí esperando esse trade. Enquanto o mercado não deu o trade para ela, ela não fez nada. Deu trades ali no meio? Deu trades ali no meio. Só que eu não gosto de operar no meio da bagunça. Eu gosto de trades mais claros. E aí, se tu vê, olha lá, aproxima lá o trade, Luciana, por favor, e vamos explicar o trade para ele, detalhado para ele lá, o porquê que a gente pegou esse trade. Explica para nós, Eduardo. Uai, eu pensei que você queria explicar. Bem, ó, esse mercado, ele faz o quê? Ele dentro daqueles topos lá atrás, ele vai deixando liquidez dentro dele. Aí lembra que eu já falei hoje várias vezes que o mercado, ele sempre deixa liquidez antes da liquidez que interessa ele capturar, que no caso era liquidez interna, ali em cima, no FGV. E aí o mercado, ele chega lá na região onde ele tem interesse, captura a liquidez e fica acumulado dentro da região. Ele acumula dentro da região, faz um e-choque e depois ele vem e faz um e-boss, certo? Aí ele volta, inverte um FGV grande que tinha ali, deixou uma POC forte em cima da base, deixando uma POC muito em cima, forte da base, volta deixando um breaking block, o último breaking block, ou seja, o último order block ali embaixo, mostra esse order block aí que a gente marcou, que eu te falei ontem, esse candlezinho azul, porque eu falando, às vezes ele talvez e desce, aí aproxima, e pode aproximar agora, ó, dá um zoomzinho, isso. Tá vendo esse último Não. candle azul antes do movimento do boss? Tô vendo. Não, me pergunta. Isso. Esse candle aí, mais embaixo, Luciana. Aí, Esse esse, ó. Esse candle aí é o ponto-chave para mim, ó. Esse é o ponto-chave. Esse é o último ponto onde os compradores atuaram nesse movimento aí, tentando inverter o mercado.
Então esse candle aí mais o FGV é o meu ponto de entrada. E depois, claro, que eu também tenho uns 50% da base aí, eu tenho outras regiões aí que me interessa analisar. E o que? Dentro dessa base, eu tenho maior região de venda do que compra dentro da base. Então eu tenho maior interesse em vendas do que compra. Então confluiu toda a minha análise da estrutura de swing, das capturas de liquidez que ele vem fazendo anterior e da captura de liquidez interna, base, POC e estruturas internas. E choque, e boss, e depois ele volta para testar a região. Aí por esse motivo foi o nosso trade aí, ó. E aí a gente Esse tinha... candle, Pode esse falar. candle você marcaria ele como, repete, por favor? Como breaking block. O que é a tradução literal de um breaking block? É uma tentada de parada do preço. Esse candle, ele tentou parar o preço antes de fazer o boss. Ele tentou parar o preço. É a mesma coisa de um order block que vira um breaking block. Por quê? É o ponto de parada do preço. Então esse candle aí, ele fez isso. Ele tentou parar o preço. Pode ver que quando ele encosta nele a primeira vez, ele tem 2 candles institucionais fortes. E ele fica ali trabalhando e depois ele volta lá em cima, testa ele de novo e nega. Que, coincidentemente ou não, é os 50% da base também. Sim. E aí, nesse trade, a gente tem 2 formas de proteger o trade. Acima desse breaking block, que é o mais arrojado, ou acima da base, igual ela fez aí, ó. Que é o tipo de trade que eu faria. Que eu colocaria acima da base aí. Não colocaria ele acima do breaking block, porque ele poderia só ir lá capturar a liquidez e voltar. Então esse trade aí aconteceu nesse cenário aí. Como ele já tinha passado, tentado e mitigado várias vezes aqui, você acha que aqui em cima do topo seria ruim o stop? Seria. Não, seria um stop ainda mais conservador, mas não seria ruim. Mas eu coloco já nessa proteção aí, ó. Porque onde teve a proteção, pode ver que todos esses candles que deixaram pavio fecharam abaixo. Sim. Então, ou seja, eu coloco aí já mesmo só por causa de risco-retorno mesmo. Só por causa do risco-retorno, nada mais. Mas lá em cima também é o que o ICT faz. Tu pode reparar que ele sempre coloca o trade dele, proteção, acima dos movimentos acima. Acima dos movimentos acima. Acima de onde a região realmente foi forte que protegeu. É onde ela protegeu com muita força. É acima, nesses pavio aí. Você tem razão. Se fosse talvez um trade que ele fizesse clássico, seria isso. Eu E aí ele poderia também vir não aqui busca o 3 para 1, ele só busca o 2 deixar para o 1. pavio, né? Se fosse. Vamos tentar colocar aqui então. Sim. Aí no trade, no modelo dele daria, porque ele busca 2 para 1, ele não busca 3 para 1. Então sim. Também pagaria, sim, sem dúvida. Fez sentido, pessoal, esse trade aí ou não? É porque às vezes eu falo muito rápido, às vezes. O ideal é sempre você entrar quando faz um reteste ali da região, né, Eduardo? Do que se arriscar a entrar já. No caso, é mais seguro você aguardar um reteste, né, da região. Isso, a gente tem aí dois cenários que pode acontecer, né? Se eu aguardar o reteste, o mercado ele pode ir lá testar e me dar o trade. E se eu não aguardar o trade, ele pode continuar. Imagina, ele nem pode nem testar a região e continuar o preço. Pode acontecer os 2 cenários. Só que eu tenho que estar emocionalmente preparado, ok? Se ele testar, eu entro, tudo bem, tô no trade. E se ele não testar, eu fico de fora? Eu tenho que estar bem com essas 2 situações, entendeu? Porque na descida anterior ali, ele inverteu o FVG, né? Quando ele fez esse... Sim. Aí nesse caso aí tu estaria buscando o fluxo de continuidade do mercado, que é um trade válido também que a gente costuma fazer. Só que é o que eu tô falando, ou seja, tu tem que aceitar o quê? Que ele poderia te tirar no 0 a 0 aí, ou que o teu stop teria que ser lá em cima. Acima desses pavios aí, né? Exatamente. Só que quando nós colocamos no 1 para 1, quando ele anda 1 para 1, provavelmente ele te tiraria no 0 a 0 aí. Aí quando ele te tira no 0 a 0, Isso. tu vai vender de novo quando ele testar a região? Vai ficar em dúvida. Você tá entendendo? Essa aqui é a questão.
Tu tem que estar bem com a tua decisão. Se tu tiver bem com a tua decisão, tá tudo bem. Imagina, ok, eu vou pegar na inversão. Peguei. O trade voltou no meu 0 a 0, mas ainda tá dentro da minha análise. Desconfigurou o que eu tava imaginando? Não desconfigurou, só testou a região. Então eu vendo de novo. Isso aí Entendeu? Tu tem que tempo estar mesmo muito aplicar. bem com as decisões que tu toma no mercado. Porque o mercado dele é um eterno arrependimento. Se eu esperar o reteste, ele pode não testar e ir embora, eu vou estar arrependido por não ter entrado na inversão. Se eu espero o reteste e eu não entro, por exemplo, também vou estar arrependido por não ter entrado. E vice-versa. O mercado é sempre um eterno arrependimento. Tu só tem que estar bem com as decisões que tu toma. Tu falou, eu quero tomar essa decisão. Tu cumpriu a tua decisão, independente do resultado, eu acho que já é um ponto de partida excelente já. Entendi. Beleza. Pessoal, se alguém mais quiser participar, quiser falar, tá à vontade, viu? Esse aqui é momento para nós. É um momento para nós. Se tiver alguma dúvida também, Luciano, alguma coisa que você queira apontar, alguma coisa que... Eduardo, bom dia. Sim, bom dia, como é que tá? Tudo bem? Tudo jóia. É a primeira vez que eu estou participando aqui, esse exemplo aí, você está esperando. Não entendi, cortou, desculpa. É a primeira vez que eu estou participando aqui e esse exemplo aí, vocês estão participando, operando à noite também? Não, eu falo por mim, eu não costumo operar à noite, eu só opero na parte da manhã, às vezes a parte da tarde ali do mercado americano. Eu à noite eu não Ah, costumo tá, operar, não. não. Beleza, era só para saber mesmo. Não, essa análise aí, eu sei que tu perguntou por causa do horário, né? Mas não, não é porque a gente Isso. opera, não, só foi mesmo em forma de analisar só. Ah, não, beleza, obrigado. Entendeu? Foi só para análise mesmo do mercado. Título de estudo. Só? Mais alguém? Tem algum contexto que vocês têm alguma dúvida, que vocês querem que a gente dê uma olhada? Luciana? Eduardo, você podia passar um exemplozinho aí da sessão O exemplo da sessão de Londres, porque minha dificuldade é que eu ainda sou CLT, sabe? Estou na luta aí. Certo. E meus horários ou seria à noite ou de madrugada. E o Barley fala que de madrugada seria o melhor horário, né? De Aham. movimentação, a partir aí das 2 de horário de Nova York, né? Sim. Eu gosto de operar Londres também, não é ruim operar Londres, não. Londres também é bom. Coloca pra nós, Luciano, aí algum cenário aí dentro de Londres pra gente dar uma olhada, pra gente ajudar, por favor. Que dia que a gente pode colocar? Escolhe um dia aí pra nós, um dia que você gostaria que a gente desse uma olhada. Oi? Quem falou, quem deu a ideia de Londres aí? Escolhe aí um dia pra nós, por favor. Não foi eu, Luiz, só que eu não opero ainda não, sabe? Eu ainda queria ver se ainda valia a pena acordar de madrugada e tal. Porque meu horário de serviço aqui, meu relógio desperta às 6 da manhã. Não, beleza. Então, pode ser esse dia 27 aí mesmo, Luciano. Pode ser esse dia 27 aí. O Londres abre 2 da manhã, não é? 2? Pelo que ele fala lá, é das 2 às 5, né? Às vezes eu fico na dúvida porque eu não moro no Brasil. Eu moro aqui em França, então meu horário é diferente. Então eu tenho que estar pensando no fuso horário, desculpa. Ixi, que chique, hein? É 3 da manhã aqui. Isso, ok. Vamos lá. Eu fiz de errado. Ok. Você já tá em qual módulo já, Luiz?
Eu pode falar, eu já tô intermediário, avançado, mas consistentemente perdedor. Não, Agora que eu entrando nos trilhos do ECT aí, esses beleza, ensinamentos do beleza. Varley. Tomara que Perfeito. seja meu último curso, Se Deus quiser, vai dar certo aí. Se você seguir mas tudo que pelo ele menos, ensina no curso, você vai ter resultado. Isso aí eu tenho certeza. não, pelo menos é o que ele fala mesmo, o restante é tudo vendedor de curso mesmo, cara. Ninguém mostra esses ensinamentos aprofundados, de risco e retorno, de captura de liquidez, ninguém fala isso. Não, não, não. O curso dele é muito completo. Gosto muito da metodologia do Varley. Demais, demais mesmo. Tanto é que eu observo aí agora esses ensinamentos avançados, vocês operando e tal, apesar de não estar ganhando dinheiro ainda, pelo menos eu já estou conseguindo entender tudo que vocês falam, as linguagens, as captura de liquidez, Isso é primeiro ótimo. FGV, essas coisas tudo. Isso é ótimo, isso é ótimo. Eu estou caminhando já. Bom. Você conseguir entender, isso é o mais importante. O teu foco não pode ser no dinheiro. O teu foco tem que ser em operar bem. Se tu operar bem, o resultado vem. Sim. Ó, a Luciana vai começar a análise aí, ó. Vai perguntando e eu vou complementando, certo? Ela vai começar a análise de Londres aí como se ela fosse operar Londres, tá? Ela vai analisar aí Londres como se ela fosse operar. Aí você vai perguntando alguma coisa, se tiver algum termo, alguma coisa que ela colocou ou que nós falamos e que tu não entendeu. Tá me ajudando Tá bom, aí, combinado. Eduardo. Então, Tá, aqui primeira ele coisa, fez. Luciana. Primeira coisa. Ah, Marca os nossos pós de M15 lá. O que a gente tem lá? Se tem FGV, se não tem FGV. O que temos aí em M15 nessa importante, região? né? Esqueci disso. Isso, vamos lá, aos pouquinhos. Ó, eu acho que eu lembro desse dia aí, eu acho que eu lembro. Mas olha, olha o que o mercado fez aí. Olha esse pavio para baixo e esse paviozão para cima. Aham. Então aí a gente tem o que dentro dessa região? Então, e nós temos um BSL, Uhum. Ponto número 1, temos um BSL, nós temos um SSL, temos SSL, perfeito. Esse candle, ele é de que cor esse candle? Esse que fez os BSLs e o SSL? Cinza, né? vendedor. Ok. Então, o mercado aí, você acha que ele primeiro subiu ou desceu? Ele abriu aqui, subiu e desceu. Ok, então nós temos um mercado aí com estrutura de quê? Nossa estrutura de swing, Baixa. ela é o quê? De baixa, né? Ele capturou. É isso? Isso, em cima ele dá o quê? Vinha numa tendência de alta, não é? Puxa o zoom para ver. Isso, ele vinha numa tendência de alta, aí ele vem e faz um fundo, depois ele volta e faz um topo, fazendo o choque para cima, não é isso? Verifica lá se foi isso que ele fez. Isso que você queria ver? Isso, eu quero que tu identifica para mim se o mercado, Ah, a estrutura de swing do M15, para onde ela está. Quero que você identifica para mim. Ok, Eduardo, minha estrutura de swing é essa e essa, do M15. É isso que eu quero que você identifica para mim. bom. Aqui ele fez um choque. Vindo dessa última pernada aqui, me perdi. É isso mesmo, ou seja, ela aí era a É, tua estrutura de swing, era aí. Beleza. Aí ele vai e faz um choque aí para cima. Isso, risca o teu choque já. Tu pode riscar isso. E aí, a partir daí, ok. A partir daí, ele faria o teu boss. Perfeito. fiz o choque. Aí seria o boss, né? Ih, É, o é boss, verdade. porque lá de trás, tá vendo a estrutura lá de Aqui ele trás? tinha feito. Aí foi a estrutura interna, aí só que da estrutura de swing é dessa Ah, pernada anterior, tá vendo?
Isso, essa Aqui pernada seria o aí era a tua choque, estrutura né? de swing. Isso, exatamente. Aí ele faz o choque. Beleza, perfeito. Faz um choque. Aí ele faz aquele boss que a gente costuma falar aqui, lembra? Vamos lá ver os candles da frente. É um boss. É o fake. Isso, um fake boss, exatamente. Fake boss. O porquê, pessoal, que eu considero isso daí um fake boss? Mesmo que o candle fechou acima da região lá. Porque o candle deixou rejeição e logo a seguir ele já rejeitou, já voltou o movimento. Então, eu, Eduardo, considero um fake boss. Com os estudos mais pra frente, vocês vão entender o porquê, que faz muito sentido. Não descaracteriza que o mercado ele esteja de alta. Que ele mudou a característica lá de alta. Não descaracteriza, só descaracteriza que ele não deu continuidade daí pra frente. Então, tá, o mercado nesse momento aí ele tá de alta e tudo que ele trabalhar aí dentro dessa estrutura é estruturas de... Tudo que ele trabalha aí dentro agora é o quê? Estruturas internas. Internos. Isso, beleza. Então agora vamos marcar nossa estrutura interna igual você fez naquele trade lá. Vamos marcar nossas estruturas Nossa. internas. Aqui ele fez um choque. Fez um choque, perfeito. Acho que eu já... Tô perdida, você acredita? Tranquilo, relaxa, vamos fazer igual ontem, eu vou te ajudar. Fez um choque aí. Agora vamos lá. Aquela pernada anterior lá, ó, tá vendo onde tem o order block? Ali, que rompeu o topo? Onde você colocou a linha, o fundo e o topo. Mais em cima, volta lá. Isso, vai arrastando o mouse subindo nos fundos. Só vai subindo agora o topo. Aí só, ó, tá vendo que o mercado tá subindo? Identifica que ele tá subindo os choques e os bosses. Ele fez choque aí embaixo. Risca o teu A choque ali gente embaixo. mostrar. Consegue ver o teu choque aí? Não. Não, volta. Vai arrastando o mouse lá pra trás. Não, sobe. Dentro do gráfico mesmo. Coloca o gráfico. Isso, vai subindo. Sobe, 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 sobe. Aí, não, volta devagar. Volta pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra baixo. Aí, não tem esse topinho? Lá atrás, lá. Esse Ó. Tá aqui? vendo? Eu tô vendo a tua linha lá atrás. Lá atrás, mais Aqui. atrás. Aí, sobe aí nessa Esse? região, não tem? Antes do fundo. Identifica pra mim o fundo e o topo dessa região aí. Aí é um fundo, Esse é o perfeito. E o fundo. topo, isso, perfeito. Esse topo aí Ah, não é um choque? esse é um choque. Isso, perfeito. Marca ele. Pronto, temos aí um choque. Isso, perfeito. Temos o choque aí. A partir daí agora dá continuidade à nossa leitura. Tá claro que o mercado tá subindo. Se a gente sabe, tá claro que ele tá subindo. Mas vamos marcar pra gente ter o mercado bem desenhado. Só um minutinho, gente. Uhum. É Luiz, não é, Luiz? Isso, Luiz. Luiz, você costuma fazer essa leitura antes de buscar alguma operação ou não? O que se você costuma fazer? Sim, eu mapeio toda a estrutura. Cortou. Eu mapeio toda a estrutura antes. Perfeito. Vejo se tem quebra de estruturas, Fair Value Gap, o SIG, FVG que quebrou. Ok, perfeito. Então. Esse Sell Side Liquid, Buy Side. Uhum, perfeito, então. Aqui é um IBOS. Isso. Um IBOS. A gente vinha de estrutura de swing. Não. Veio um choque, aqui é um boss. Isso, ok. É isso?
Só que imaginemos que o mercado não andou. Aí a gente teria um. Na verdade, seria um fake, mas não tem fake boss. Não, é um fake boss, Tem porque um fake aqui boss aí, é um fake boss mesmo. Exatamente, perfeito. Ele dá continuidade lá na frente. aqui seria o boss. Aí seria o teu boss. Isso. Aqui É o teu fez um boss. fake. Não, porque ele não. Ele foi Aqui. topos iguais. Olha lá. Tá, mas exato. Então tu arrasta pra frente, fez o teu boss aí. Perfeito. Ok. Então agora a gente tem a nossa estrutura de swing aí, não é? Em cima? Sim. Pronto. Então onde tu tinha marcado lá o teu hit choke, ele tava certo. Só que tu faltava o resto pra trás. Mas tá certo o teu hit choke aí. Então vamos dar continuidade aqui. Aqui ele faz um e-boss. Um e-boss, porque o mercado ele fez um fundo e quebrou um topinho. Então ele deu continuidade, faz um e-boss. Aqui ele faz um novo e-boss. Ele faz um hit choke antes, não faz? Ah, é verdade. Isso, ele faz um hit choke aí do pavio. A gente traça pelo pavio. Isso. Aqui não teve. E também não. A gente tem um hit choke ali, ó, pra trás, no fundo. Aí, temos um hit choke aí. Pronto. E agora, a partir desse momento aí, o mercado ele tá subindo ou tá caindo? Tu já identificou, ele tá subindo ou tá caindo? É aqui subindo, né? Aqui ele fez uma mudança um indício de mudança de característica. Isso, o mercado dentro do M15 e das estruturas de Internamente. swing, ele tá subindo, tá de alta. Só que dentro de estruturas internas, ele acabou de dar um indício de virada. Então, vamos dar continuidade. E a gente vai buscar o que dentro desse cenário? A gente vai buscar compras ou venda? O que nós queremos buscar? Se você Eu estivesse buscaria operando, o que você gostaria de compras buscar? e ele fizesse uma correção para buscar compras, isso? Pode ser, sim, é uma decisão. É uma decisão. Lembra de eu falar que eu coloco dois cenários no mercado? Se ele fizer isso e isso, eu tomo decisão? Aí, Sim. caso ele não fizer nada do que eu quero, aí eu não entro no mercado. Não participo. Aqui fez um Novichok. Fez um e-boss, né? Não, aí aqui Isso, não é porque ele não deu continuidade, né? Até então. isso. Se ele tivesse fechado abaixo, tu poderia considerar dentro de estrutura interna o boss. Agora, Tá. dentro de estruturas de swing, eu não considero se ele só fechar abaixo e voltar. Ok. Perfeito. O mercado agora aí, ele mudou. Fez um hit choke pra cima. Tá. Nesse topinho aqui, os topos que a referência nossa ali não é nada, né? Isso, não é nada lá. Vai ser Agora, vai ser a partir daqui. exato. Agora eu vou te fazer uma pergunta aí. Nesse cenário aí, tu tá buscando agora compras ou vendas? Aí seria venda.
Seria venda? Então tu não vai fazer nada aí agora por enquanto, é? Não. Então tá, então põe o gráfico para frente. Imaginemos que tu quisesse buscar compra, porque o mercado está subindo, respeitou a tua estrutura de swing e ele deixou um FGV com um breaking block lá atrás lá. Então ele te daria um modelozinho de unicórnio aí nessa região. E o mercado estaria alinhado. Aqui, Esse FGV aí, ele foi já, não vale mais, né? Porque ele foi capturado para cima e para validado. baixo. Isso. Aí ele tem um order blockzinho aí, não tem? Embaixo. Quer ver? Aí, não tem esse order block aí? Aí. Isso, não é? Isso não é um order block que quebrou a estrutura? Ele não tá claro para mim. Tá. Ele foi o último candle de alta antes da quebra dessa estrutura do Ichioku, não foi? Mas como tem esses. Eu tenho dificuldade de enxergar o order block nessa. Isso, mas, ou seja, para formar um topinho e um order block, ele não tem que ter no mínimo 3 candles? Tem que ter os 3 candles? Conta lá os Sim. candles para ver. Isso. Aqui você fala? Aí tem o doji, tem o candle azul e tem o candle cinza. Não tem esse. Isso. Certo. E aí ele forma Ah, tá. esse order block aí, deixa ele validado. Ele tem que ter a regra do quê? Mínima mais baixa, máxima mais alta, mínima mais baixa. Então ele tem esse order block aí que quebrou essa estrutura para baixo interna. Isso, perfeito, é isso aí, ó. Aí ele tem um FGV na frente que ele deixa aí, não tem? Após o rompimento. Isso imaginemos que a gente quer buscar a compra, mas você falou para mim que quer buscar a venda, então a gente vai pensar em vendas. Mas eu tô te mostrando que o mercado tá alinhado para tendência de alta, então aí ele te deu um modelo de unicórnio dentro dessa estrutura aí, ó. Tá vendo lá que ele testou os 50%, fechou um pouquinho abaixo, depois ele tenta no liquidez toda e volta a fechar acima. Daria para comprar? Aí? Daria, mas eu tenho que ter em consideração que o mercado tá numa região de liquidez, lá de trás, da estrutura de swing. Se a gente colocasse. E aí? Se você estivesse aqui, o que você estaria buscando? Se eu estivesse buscando compra, eu buscaria uma compra aí, nessa região onde tu marcou esse order block com o FGV. Se eu estivesse buscando compras. O porquê? Ele Aí respeitou... você ia fazer um scalpzinho até o buy sai aí? Não, é o que eu tô falando. Se eu estivesse buscando compras, eu compraria ali, mas eu saberia que o mercado ele tem esse BSL para ser capturado. Então, ou seja, aumentaria o meu risco dessa operação. Poderia operar? Poderia, faz parte do operacional, faz parte do operacional, mas eu tenho que saber o risco. Mas faz a compra e deixa o mercado andar para ver. Imaginemos que façamos uma compra aí. Então, aqui tem. Um O FGV. cenário é esse que você Isso. colocou. Então, a nossa compra seria aqui. Isso. Vamos imaginar que a gente não tem o BSL lá. Fechamento. Isso, vamos imaginar o BSL depois. Coloca aí a compra, vamos ver o que acontece. Então, a gente colocar. O stop abaixo, aí abaixo isso. Pronto. Coloca aí 2 para 1 ou 3 para 1. Pronto, 3 para 1, perfeito. Dá continuidade, vamos ver o que acontece. Entendeu? Entendi. Fez Por isso que sentido, eu te perguntei. Luiz? Sim, 100% sentido. O porquê? Buy sai tava muito perto, né? Isso, eu sabia o meu risco dessa operação, mas só que o que eu usei a favor? Eu tenho somente essa liquidez aí do BSL. O mercado corrigiu em algum momento 50%? Não. Beleza, ponto número 1. Ele montou muita liquidez dentro da estrutura de swing do 1 minuto. Também, ponto número 2. Ele respeitou ela? Respeitou ela. Então, ou seja, deu um modelo claro de entrada? Dá para buscar. Aí é aquele negócio, tá num topo, eu vou vender? Não. Se o mercado não me deu a clareza que é isso que eu quero fazer, eu não vou vender num topo. Porque a maioria quer fazer isso aí, vender no topo.
Isso, é por isso que eu te perguntei o que que você estaria buscando, porque o meu viés, como eu te falei, é sempre contra a tendência. Eu preciso mudar o viés. É olhar para o gráfico e não ficar enviesada. Desculpa, Luciano, desculpa que recebi uma chamada aqui aí não entendi, desculpa. É por isso que eu te perguntei qual tipo de operação que você estaria buscando, porque eu tô sempre buscando a operação contra a tendência. Isso Isso. é Eu tava mais pensando em forte do que compras. a técnica. Eu tava pensando em compras, porque o mercado ele tá de alta. Ele tem choque pra cima, tem boss pra cima, ele tá respeitando a minha estrutura de swing, o meu 15 minutos tá pra cima. Então eu, Eduardo, tô buscando uma compra a favor do movimento em vez de reversão. Porque eu só vou operar em reversão do mercado quando realmente ele reverter. Porque o Então, mercado. Pode falar. a partir desse momento aqui, ele fez o choque, fez o boss, aqui eu já poderia estar buscando, né? Está confirmado o movimento Exatamente, ele te altíssimo. confirmou. Ele confirmou que o mercado é de alta aí. Então, ou seja, eu não vou buscar nenhuma venda enquanto o mercado não me confirmar. Ele aí não me deixou nenhum FGV, não deixou um IFGV, ele não quebrou nenhuma estrutura importante que eu considero a estrutura de swing. Tudo que ele trabalhou foi estruturas internas. Então, ou seja, a minha compra ela fez ainda sentido quando ela fez o choque. Então, ele alinhou novamente o fluxo com 1 minuto, com 15 minutos. Ele deixou um modelo operacional para mim, que foi o unicórnio ali daquela região. Então, ou seja, ele capturou liquidez também. Tu pode ver que ele capturou liquidez ali antes de ele subir. Não capturou ali embaixo? Aí, isso. Se tu traçar uma linha aí de liquidez, Ele aí não. dentro da estrutura de swing, não, dentro da estrutura de swing. A estrutura de swing é onde é que ele quebrou o último boss teu. O teu último boss. Mais em Aqui? cima, tem mais um boss em cima. Ah, tá. O Aí, último. isso, a tua estrutura de swing é tudo que aconteceu aí dentro aí, ó. É verdade. Então, ou seja, traça uma linha dentro dos fundos, dentro dos fundos, lá dos fundos. Aí, isso, traça isso aí. Aí, tu pode traçar aí ou do outro lado da frente, lá o outro. Aí, e lá na frente, tu pode traçar até pra frente, se tu quiser. Aí, ó, tu pode, Aqui? isso, pode traçar aí nesse fundinho aí. Aí, ó. Aqui seria uma liquidez. Então, ou seja, ele montou uma liquidez ali, capturou essa liquidez. Então, ou seja, a próxima liquidez que ele tem que capturar é ali. Depois o mercado ele vem onde? Olha lá, ele veio de liquidez externa, capturou liquidez interna, que é esse FGV grande que tu tinha marcado antes, primeiro, tu lembra dele? Esse FGV, tá vendo? É um FGV grande aí também. Olha lá. Aqui você não. Oi? Você ainda. Aqui ele ainda se tornaria válido? Não, ele foi invalidado, né? Aí ele é um FGV de quê? De compra ou de venda? Ele era de compra, aqui ele foi respeitado, aqui ele foi invertido, mas invalidado novamente, né? Isso, mas ou seja, ele é de compra. Ele teve esses dois candles aí, que um deles fechou abaixo, o outro não. Então, ou seja, ele defendeu a região no order block. Então, ou seja, ele foi válido para quê? Para dar continuidade no mercado aí, ó. Ele só foi testar o order block. A gente nunca pode esquecer que o FGV, ele chama o preço. Então ele foi lá capturar essa liquidez. Se você traçar o order block lá atrás, o candle cinza, traça um order block aí também. O fundo que rompeu o teu boss lá. O de cima. Aí, isso. Traça esse order block aí. Isso, agora arrasta lá pra frente. Olha aí. Tá vendo quanta confluência tinha aí pra gente comprar? Porque se o mercado quisesse, se tivesse interesse em cair, ele teria que ter quebrado esse fundo aí, desse order block. Ele não fez isso. Ele não tinha interesse em continuar para baixo aí nesse momento. Se ele vai continuar depois aí, não sabemos. Mas sabemos que nesse momento aí, era isso que aconteceu. É isso que a gente buscava. Uma compra por essas confluências. Certo.
Fez sentido, pessoal, pra vocês esse trade aí ou não? Eu tô falando loucura? Totalmente sentido. E outra coisa que eu também é a formação do candle, por exemplo. Agora a gente está na. Mas se você olha 15, você não vai fazer venda de forma alguma, porque o candle está praticamente totalmente comprador, né? Isso. É isso. A gente olha assim, ó, você fala, como é que eu vou fazer uma venda aqui? Não faz sentido, né? Exatamente. E você nunca pode esquecer Aí- que o 15 minutos é mais forte do que o M1. Justamente, que aí é o mais. A gente nunca busca operação. Não é que nunca, ou seja, não é o certo falar nunca. A gente tem que tomar mais cuidado e buscar operações contra o nosso time frame mãe. Ter mais cuidado. Ter Eu mais também estava tomando confirmações. muito. Eu também estava tomando muito stop nessa de reversão. Quando dava um candlezinho ao contrário, eu tacava vendo e tomava, tacava, tomava. Mas aí eu comecei a observar o candle mais forte, né? O candle de 15. Ele vai fazer só 20% de paviozinho para baixo, depois ele vai continuar subindo e tudo indo para cima praticamente, né? Seguindo a tendência maior, né? Ah. Aí agora, pelo menos os backtest está dando certo. Não, bom, mas isso é bom. O importante é você olhar o que você está estudando e no dia a dia pôr em prática. No dia a dia pôr em prática é importante. Aí, Luciana, nesse detalhe a gente não. Ou seja, tu tinha todos os fatores a favor da tua venda, a favor da tua compra. Imaginemos uma Sim. coisa: sempre que eu quero fazer uma venda ou uma compra, eu coloco na balança. Eu tenho quantos pontos a favor da minha venda e eu tenho quantos pontos a favor da minha compra. Aí eu faço uma Sim. espécie de um checklist. Opa, a favor da minha compra eu tenho 3 confluências. E a favor da minha venda eu tenho 2 confluências. Tá, beleza. Então vamos buscar um detalhe mais. Para onde o mercado M15 está virado? Virado para alta? Então eu nunca vou pensar em vender nesse mercado enquanto ele não me der uma venda clara. Uma mudança realmente de estrutura. Um seed com captura de liquidez, uma inversão de FGV com captura de liquidez muito forte. Esses cenários assim que a gente sabe que no avançado ele existe e funciona muito bem. Ou uma quebra de Sim. estrutura de um choque, de um BOSE, essas coisas todas. Colocar um alerta para mim aqui, para me forçar a operar a favor da tendência e esquecer por hora a contra-tendência. Isso, é. O contra-tendência a gente tem que usar mais alguns gatilhos a mais, ou seja, uma leitura de contexto um pouquinho mais com mais detalhes para a gente pegar ela. Porque a probabilidade de a gente virar liquidez antes do mercado fazer a reversão que nós queremos é muito maior. E ainda muito mais apostar contra o MNQ em máximas históricas. Exatamente. Porque eu não sei quando foi, mas eu levei 2 dias de stop seguido tentando buscar reversão no mercado. Eu não lembro se tem um mês ou algo assim. Sei que eu levei 2 stops seguidos, cheios, buscando reversão do mercado. Por quê? Eu não estava esperando as confirmações. Ele capturava uma liquidez em cima, eu já queria vender o mercado. E aí não estava condizente com isso que a gente está estudando. Ontem, apesar de ter levado stop na compra, eu fiquei confortável porque pelo menos eu fiz a compra a favor do topo histórico e a favor da tendência, vamos dizer assim, Isso, porque exatamente. Isso é importante. Ou seja, você já tirou eu... aquele fator de que eu levei stop porque eu tô operando contra a tendência. Exato. Uhum. Pode falar, Luiz. Não, era só para complementar aí que operar a favor da impulsão e não da reversão, né? Que aí todo santo ajuda. Igual o Varley fala, né? Mesmo se você errar a sua compra na tendência de alta, a probabilidade é de acertar o trade ainda, né? É. Quando se tu já tá a favor da tendência, tu já tem uma probabilidade maior, né? Do mercado ir ao teu favor. Ir ao teu favor. Eu tô igual a Luciana aí, virando essa engrenagem também. Agora que eu tô entendendo como é que tá funcionando esse negócio, as construções, as estruturas internas, as externas, o fractalzinho de 1 minuto, até de 1 hora, 4 horas. Agora que as coisas estão fazendo sentido. Sim.
A gente Mas entender tá as dando tudo hierarquias certo, dos tá time certo. frame é extremamente importante. As hierarquias são muito Uhum. importantes. Mas tá tudo certo. Gostei muito de ter participado aí com vocês. Show de bola. Eu que agradeço Valeu, valeu. pela oportunidade aí. Bem, Luciana, tem mais alguma coisa, mais algum detalhe que você queira Não, apontar? muito obrigada. Agradecer sempre e desejar um bom final de semana a todos. Segunda, estamos de volta. Eu agradeço, então, pessoal. Bom final de semana para vocês. Segunda-feira a gente volta pro horário normal, né? Às 6h30 da manhã. Quem quiser comparecer é muito bem-vindo. E se alguém puder me dar feedback também, onde eu posso melhorar, alguma coisa também, eu agradeço, porque é só assim também que eu continuo melhorando também. Porque eu igual vocês, eu tô na luta também. Para aprender, todo dia aprender uma coisa diferente. Às vezes vamos fazer alguma pergunta que eu não sei responder, eu vou ter que estudar depois para poder aprender mais também. Ou que eu não souber, eu vou direto no Varley. Varley, me perguntaram isso aqui, eu não sei como é que é, me ajuda aí. E ele provavelmente vai me ajudar, com certeza. Certo, pessoal? Certo, 100%. Obrigadão. Bom final de semana. Eu agradeço, então. Bom final de semana para vocês, então, pessoal. Agradeço, hein? Tchau, tchau. Um Obrigada, abraço. bom final de semana.